Daqui a pouco, o Tribunal Superior Eleitoral vai realizar a sessão de encerramento do primeiro semestre forense de 2020. O repórter Henrique Amaral tem mais informações e fala com a gente agora direto do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Boa tarde, Henrique. Boa tarde. A sessão está marcada para 2 horas da tarde. E a pauta de julgamentos tem 7 processos previstos. E todos devem ser julgados em lista, quando uma decisão vale para várias ações. Na sessão de logo mais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, deve apresentar um balanço das atividades e julgamentos do TSE nos primeiros 6 meses deste ano. A sessão de abertura do segundo semestre já está marcada. Vai ser no dia 3 de agosto, uma segunda-feira, às 7 horas da noite. Na sessão de ontem, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral determinou que 2 ações contra a chapa presidencial eleita em 2018 voltem para a fase de produção de provas. O TSE retomou o julgamento de 2 ações de investigação judicial eleitoral contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice Hamilton Mourão. Nas AGEs, Bolsonaro e Mourão são acusados de se beneficiarem do ataque a uma página do Facebook chamada Mulheres contra Bolsonaro. O perfil foi hackeado durante a campanha de 2018 e teve o nome alterado para Mulheres com Bolsonaro. Se condenados, presidente e vice podem ser cassados e declarados inelegíveis. Ao continuar a análise do caso, os ministros do TSE determinaram que os processos voltem para a fase de produção de provas. Eu acho que a parte tinha o direito de procurar provar a existência ou não de uma relação de conexão entre os fatos narrados e a campanha dos investigados. E acho que, uma vez recusada a prova pericial, ficou impossível essa demonstração. O plenário aprovou a resolução que prevê que partidos realizem convenções por meio virtual. Pela instrução, as legendas devem garantir que todos os documentos produzidos durante as reuniões sejam autenticados. Além disso, fica a cargo dos partidos encontrarem meios para garantir a conferência das informações apresentadas à Justiça Eleitoral. Assinatura eletrônica nas modalidades simples, avançada ou qualificada na forma do artigo 2º da medida provisória 983 de 2020. 2. Registro de áudio e vídeo a partir de ferramenta tecnológica gratuita, adquirida, adaptada ou desenvolvida pelo partido que permita comprovar a ciência dos convencionais acerca das deliberações. 3. Qualquer outro mecanismo ou aplicação, além dos anteriores, que permita de forma inequívoca a efetiva identificação dos presentes e sua ausência com o conteúdo da ata, sendo ainda mantida a possibilidade de 4. Coleta presencial de assinaturas por representante designado pelo partido, observando-se as leis e as regras sanitárias previstas na respectiva localidade. Os ministros começaram a responder uma consulta sobre a representatividade de candidatos negros. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou no sentido de garantir recursos e tempo de propaganda para os negros na mesma proporção das candidaturas. Pelo voto do presidente do TSE, as regras devem valer tanto para homens quanto para mulheres. Mas sim a aplicação da mesma lógica adotada nas decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a repartição deve se dar na exata proporção das candidaturas de mulheres brancas e negras. Diante da constatação de uma realidade de discriminação indireta, semelhante àquela verificada em relação às mulheres negras, deve ser aplicável a mesma diretriz hermenêutica. A consulta foi interrompida por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O TSE respondeu de forma positiva a outra consulta sobre a responsabilidade solidária de partidos sobre dívidas de campanha de candidatos. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Edson Fachin, que entendeu só haver a responsabilidade solidária quando há previsão no Estatuto Partidário. A corresponsabilidade entre partidos e candidatos
pelos passivos das campanhas é excepcional e depende de uma especial manifestação de vontade, sem a qual prevalece a regra de obrigação pessoal constante, de obrigação específica, constante do artigo 35, parágrafo 10º da nossa resolução, ou seja, a resolução deste Tribunal Superior Eleitoral 23607 de 2019.